Olá, pessoal, tudo bom? Mais uma vez, mais um dia, mais um podcast, uma tarde agradável que estamos aqui na presença de um ilustre e que agora é amigo, né? E o Pedro, hoje ele vai dizer para nós muito sobre o livro, né, compadre? Como que é o nome do livro, compadre? O poder da transformação. O Poder da Transformação. Então a gente tem muito que aprender do Paulo Vieira, não é isso? Então ele vai ensinar uns passos, ele dá curso para empresas, ele é expert nesse assunto. Então ele dá vários passos para a gente conseguir isso. Mas hoje ele vai destacar dois. Quem sabe futuramente, nos próximos podcasts, o Pedro está aqui com a gente novamente para poder dar os outros passos, né? Mas hoje ele vai enfatizar um dos que ele acha mais importante para a gente começar, para a gente bater papo, para a gente discutir. Eu tô curioso para saber, porque eu não sei nada nem da vida do Pedro também, não sei nem quem que é ele. Hoje eu tô conhecendo ele hoje. E seja bem-vindo, compadre, que você seja abençoado em nome de Jesus agora, para poder falar que o pessoal, todo mundo precisa. Mas antes de tudo, se apresenta para o pessoal te conhecer. Amém. Primeiramente, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra, assim, é o primeiro podcast de fato que a gente participa, né? Então, obrigado pela oportunidade, primeiramente também louvar primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade de estarmos aqui com vida e com saúde, né? Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Vamos falar um pouco de negócio, um pouco sobre ações, um pouco sobre transformações, mas vamos falar um pouco de Deus, que é o principal alvo nosso, da vida nossa como um todo, né? Eu chamo Pedro Reis, sou casado com a Camila, pai de 2 filhos, do Pedro Filho e do Enzo Gabriel, né? Eles irão ver, então um beijo para eles. Família é a base de tudo, né? Então a família é a base de todo homem de sucesso, né? Então todo homem que quer ter sucesso tem que ter uma família. E a família tem que ser edificada na rocha, e a rocha é de Jesus Cristo. Não tem outro sentido, né, a não ser a gente viver sem estar fincado, firmado nessa rocha que é Ele. Né? Então a gente vai falar um pouquinho do livro, né, que é o Poder da Ação, que a gente adaptou ele aí de acordo com os dias nossos do mercado, do negócio, para o poder da transformação. Né? Então a gente trabalha hoje no segmento automotivo, né, atende Goiás, Brasília, e ao longo de algumas solicitações, a gente vem fazendo esse trabalho junto com os nossos clientes já, né, de locos, clientes que a gente já faz essas vendas, esse acompanhamento, e a gente está levando isso também para os que não é cliente da carteira atual, para onde a gente possa também começar a transformar vidas. Quando a gente fala de transformar a vida, é um fato que nós, como pessoas, precisamos estar sempre em transformação. Precisamos sempre estar buscando esse motivo, né? Esse modo diferente de viver. Né? Porque nós temos uma oportunidade muito ímpar, né? De termos o dom da vida, de vivermos. Então, nós vamos aproveitar isso da melhor forma possível. Né? Até a gente estava comentando aqui há pouco, né? Essas questões de vida, de modo de viver. Então, a gente vê que a gente precisa estar em transformação constante e ação, tendo ação. Né? Então, transformação é transformar, mas também tendo ação. Não tem como se transformar se não for tendo ação. Tá certo. É bacana demais. Mas deixa eu te perguntar, a empresa, já que entra no seu ramo particular, as empresas que você, fora da automotiva, né, questão de tinta, a empresa que você pega é uma empresa iniciante, é uma empresa que está no meio, você é consultor. E aí você é consultor de vendas, e aí vai fazer com que a empresa venda mais. Só para o pessoal conhecer o seu trabalho, né? E aí você vai fazer com que aquela empresa venda mais. Então você vai pega uma empresa que já está vendendo, você pega a empresa que está começando, você pega uma empresa que está falindo, ou você pega como que é esse o processo? Então, atualmente nós já estamos trabalhando com as empresas que já estão andando, né? A empresa que já está em funcionamento e por algum motivo ela está tendo alguma dificuldade. E hoje a dificuldade principal, primordial é com pessoas, né? A gente tem problemas técnicos, né? Tem diversidades técnicas de produtos, de commodities, de ações, mas hoje no mundo em que vivemos, o problema são pessoas. Né? Então hoje as pessoas precisam estar bem mentalmente, né, uma inteligência emocional saudável, para que elas possam efetuar o melhor possível em suas necessidades, vamos dizer assim. Porque assim, quando a gente opta, né, de fazer parte de uma empresa, a gente tem que fazer com que aquela empresa seja parte de nós e que seja necessário a gente dar realmente o que a gente precisa para aquela empresa.
né? Então a gente vê muito isso, pessoas que não estão dispostos realmente a vestir a camisa da empresa. Pessoas que estão ali por estar, pelo salário, pelo dinheiro, por passar o tempo, por ter uma obrigação, mas não estão ali de fato focado na empresa. E dessa forma, nem a empresa, nem eles terão resultado nenhum. Né? Então, assim, quando a gente é chamado, solicitado para entender alguma empresa, a gente usa várias ferramentas para entender essa empresa. Então, a gente vai do bate-papo com os donos, né, com os proprietários, com os CEOs e basicamente também com a equipe de vendas, com a equipe do chão, né, que a gente costuma falar, que é o pessoal que vai dar para a gente a receita, literalmente. Que eles estão ali, eles estão sabendo os pontos positivos, os pontos negativos, o que precisa melhorar. E aí, com isso, a gente já tem, né, nada melhor do que as famosas PPS, né, que é as perguntas poderosas de sabedoria. Então, é perguntando que a gente vai ter como agir na melhor forma possível com aquilo ali. Então, a gente atua basicamente nessas vertentes aí, em fazer com que a empresa que já exista, né, que ela já se está no mercado, a forma de ela estar melhorando cada dia mais, cada vez mais. Não, bacana. E é interessante que você deve partir de uma premissa da empresa saber qual é o propósito dela, saber qual é a mentalidade do CEO, daquela pessoa que dá a direção àquela empresa. E qual que é a maior possibilidade de diagnóstico quando você vê uma empresa que está, digamos, no caminho errado? O interessante é que algumas das vezes, a maioria das vezes, se a gente for pegar para um macro, o próprio dono, o próprio líder, ele não tem essa consciência. Porque ele acha que o problema são dos vendedores, o problema é da entrega, o problema é da logística, o problema é da expedição. E ele não consegue ver esse problema. Ele acha que o problema é dos outros, não o problema dele. E aí é onde um dos pontos que nós vamos tocar também, que é a autorresponsabilidade. Né? Então, como você pontuou aí, nós só vamos tomar 2 pontos principais aqui, dentre 8 que temos, né? Então já é uma forma de a gente ter a oportunidade de voltar aqui para a gente falar dos outros. Então não vamos entregar tudo não, vamos devagarzinho, vamos entregar aos pouquinhos e ter a oportunidade de depois a gente entregar para os demais. E fica também o convite, né, para as pessoas que vão ver, que vão ouvir, de poder, não só através de mim, mas através de outras pessoas, de vários canais que tem, de se profissionalizar e de saber entender a si mesmo e entender as pessoas. Bacana. E como que esse processo você usa o livro desse poder de transformação, você usa no seu processo de empresa? Então, o livro é um livro bem interessante, chama O Poder da Ação, do Paulo Vieira, né? Lá tem vários caminhos, vários passos e várias ferramentas que possam ser adaptados a todos os meios, todos os negócios possíveis, né? E o que eu fiz? Já lendo esse livro, fazendo o curso também, eu sou ministrante do curso, que o curso é basicamente através do livro, a gente faz as adaptações conforme a gente quer, de acordo com a empresa, de acordo com o nicho, de acordo com o segmento. Né? Então, assim, eu filtrei muito, né, através de outros estudos, através de outros livros, de outros vídeos, outros cursos também que eu fiz, tanto na Febracis quanto fora, de trazer isso mais para o nosso meio com o qual a gente vive. Né? Porque às vezes a gente tem que falar a linguagem do que a gente realmente está sendo chamado para fazer aquilo ali. Então não adianta eu querer florear muito, falar difícil, onde às vezes o básico, o simples feijão com arroz é que funciona. Então às vezes não tem nada de segredo, não é nada demais que a pessoa com um mínimo de consciência também, de capacidade, né, de conhecimento possa fazer. Certo. E quando você vai fazer essa identificação, primeiro você estabelece onde a empresa está, para depois estabelecer uma meta, uma forma de direcionar ela para o caminho que pretende, que seja aumento de vendas, que seja o cumprimento de um propósito que seja. Você vai identificar tanto quanto pessoas individualmente ou somente quanto grupo, empresa? Então, a gente faz no contexto geral como todo. A gente pega a questão como grupo, né, qual a visão do grupo, né, o que o grupo tem de melhor para oferecer para o mercado, né, para as pessoas, e a gente vai cascateando isso para as pessoas. Né? Então, a gente pega quais são os responsáveis, por exemplo. Assim, tem situação que eu já fiz muito, que é até um mapeamento de área de localização para abertura de loja. Né? Então, assim, o grupo, a empresa precisa de abrir loja, precisa de expandir. Então, onde que eu vou expandir? Como que eu vou fazer essa expansão? Qual região que a gente tem? Então, a gente até ajuda a mapear a região, onde estão os leads, né? Onde estão as pessoas ali que possa fazer com que aquela loja, naquele setor, ela vai ter o retorno esperado. Né? Então, assim, a gente, de acordo com o que o pessoal
pede, do que o cliente pede, a gente consegue atuar em várias áreas, né? Em todos os sentidos macros até o micro mesmo, de sentar, às vezes, com cada pessoa e talvez entender cada pessoa. E esse curso, ele é bem interessante, porque assim, a gente tem uma ferramenta que chama MAS, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmica, vamos também discorrer sobre ele aqui. Que às vezes no MAS eu já consigo ter uma ideia do que a empresa precisa, do que a empresa necessita. E às vezes o MAS ele é aberto, ou ele também pode ser individual para cada pessoa, né? Que fala dos pilares principais de cada pessoa. Então, às vezes você vai fechar a nota ali, que é uma nota de 0 a 10, se a pessoa ela for honesta com ela mesma, né? Na hora de se dar a nota, a famosa roda da vida, né? A famosa roda sistêmica não roda. Então, aí nós já começamos a identificar onde que está o gap, onde que está a falha. Né? Então, foi igual o nosso amigo anterior estava falando que não adianta eu só pagar a academia, por exemplo. Eu tenho que ir para a academia, eu tenho que pagar, eu tenho que ir. É o poder da transformação e da ação. É pagar, mas também eu tenho que ir. Não adianta eu querer ter uma saúde, eu querer ter um corpo legal, tá com a minha atividade física em dias, se eu só pago, se eu não vou. Né? Então, tem um fato também disso, de a gente entender o que a pessoa quer, o que é o alvo dela, na verdade, né? E quais são esses 8 pilares e quais são os 2 que você vai falar para nós? Vamos lá. Os 8 pilares são, primeiro, desperte-se, haja, autorresponsabilidade, foco, comunicação, pergunte, creia e paga o preço. Faz sentido para vocês esses pilares? Faz, totalmente. Nós vamos trabalhar 2, desperte-se e autorresponsabilidade. Por que você escolheu esses 2? Por quê? Porque um casa com o outro, né? É sistêmico. Né? A gente trabalha sistematicamente porque a vida é sistêmica. Né? Então, assim, a questão do desperte é realmente, literalmente, do acordar. Tem muitas pessoas, tem muitas empresas que ainda estão no modo offline. Sobrevive e a gente não sabe como. A gente, às vezes, faz a pergunta, né? Às vezes, com colega, com amigos, como que aquela empresa está aberta? Como aquela empresa está sobrevivendo ainda? Aquele cara ainda não despertou o potencial que ele tem. Ele ainda não sabe o potencial que ele tem se ele realmente acordar para aquilo, acordar para aquele negócio. Né? Então, quando a gente coloca aqui o desperte, já começa até lá, Colossenses 3,17 fala o seguinte: tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, nós precisamos entender também que tudo tem que estar linkado e ligado com os planos de Deus. Então, tudo hoje em nossas vidas, né, hoje que a gente vive no meio cristão, no meio evangélico aí, mais do que nunca a gente vem sempre pegando e tendo essa direção com Deus. Né? Então, todo o sentido da nossa vida tem que ser através de Deus. Então, uma empresa também, ela tem que ser aberta com o propósito de Deus de transformar vidas. Que a gente se engana, às vezes, que a empresa é só para ganhar dinheiro. Né? A empresa é só um mundo capitalista. Só que a empresa também é uma forma de você transformar vidas. Seja dos seus funcionários, ou seja da sua comunidade, do seu bairro, do seu setor, ou até do seu país, do seu mundo. Então, você imagine hoje todas as empresas, né? E sabe que hoje, no mundo capitalista, difícil como a gente vive hoje, é muito difícil. Mas a gente prega hoje muitos empresários que pensam dessa forma, né? Que tem a empresa não só para se servir, mas para servir também em nome de Deus e em nome de Jesus. E como identificar esse propósito? Então, esse propósito, a gente só consegue identificar ele através do conhecimento com Deus. Eu não consigo identificar o meu propósito se eu não tiver totalmente voltado para a palavra de Deus, para conhecer realmente quem é Deus, quem é Jesus na minha vida. Porque sem ter esse ombro a ombro, vamos dizer assim, essa face a face com Deus, a gente vive um mundo perdido. A gente vive aí num mundo sem ter um fato, né? Sem ter um alvo. Porque o nosso alvo maior hoje, né, no nosso meio cristão, é a salvação. Então, nós só vamos encontrar a salvação através de Jesus, no alvo, no foco que é Jesus. Se nós tirarmos o foco e ficar no mundo, a gente perde todo o propósito da nossa vida. Que o propósito que Deus quer para nós é que a gente coma o melhor dessa terra e viva o melhor dessa terra. Vista o melhor dessa terra. Então, nós estamos aqui realmente porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Ele quer que a gente tenha vida e vida é abundância. Então, uma vez que eu identifico o meu propósito em cima desse caráter, desse perfil de vida linkado à vida de Deus, aos passos, aos caminhos de Deus, eu consigo ter esse propósito, seja como pessoa, seja como empresa, seja como indústria. Eu preciso ter essa clareza de vida.
Mas tem muitos empresários, eu concordo demais com o que você está falando. Mas a gente vê também, Pedro, que tem muitos empresários que não ligam para isso muito, não. Sabe que Deus existe, vai na igreja, faz isso, né? Mas não existe esse propósito que você está falando, não. O propósito mesmo é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Esse é o propósito Esse é o mesmo. propósito. Só que assim, Entendeu? tem até uma passagem aí que eu vi, que fala assim, que Jesus largou as 99 para trás de uma. E muita gente é contra, muita gente fala mal, até que essa uma seja ele, seja você. Então, o empresário hoje, ele quer ganhar dinheiro. E nós, como empresário, a gente trabalha para ganhar dinheiro. É fato, é óbvio. Ninguém aqui está falando para não ganhar dinheiro. Mas a questão é a seguinte, não é só dinheiro. A nossa vida não é só dinheiro. A nossa vida é família, a nossa vida é igreja, a nossa vida é Jesus Cristo, a nossa vida é a transformação de vida. Porque quando eu falo e prezo só pelo dinheiro, esses empresários que buscam só o dinheiro, eles têm certeza que mais cedo ou mais tarde eles vão dobrar o joelho. Eles vão pedir ajuda. E a única ajuda que quem vai poder realmente ajudar eles é Deus, é Jesus Cristo. Eu vou observando o diálogo entre vocês dois, a sua posição em dizer que se a pessoa não estiver bem clara no propósito, debaixo da ordem de Deus, ela não consegue ter a prosperidade verdadeira, a prosperidade real. E você questionando de alguns empresários que não têm esse link e ainda assim prosperam abundantemente. Eu imagino que é nesse sentido que você disse. E eu observo o seguinte, que assim, essa comunhão com Deus que o Pedro coloca, às vezes não é o religiosismo, é ir para a igreja todo domingo, fazer oração de manhã, hora do almoço, de noite, não é ficar com o joelho no chão, não é ficar falando de Jesus, não é ficar falando de Deus o tempo todo, mas é ter paz no coração. O termômetro da presença de Deus na minha vida, na sua vida, é a paz no nosso coração. E essa paz é a presença de Deus. E eu, pelo menos na minha vida, faço medida das minhas ações, se estão caminhando conforme o que eu penso estar alinhado à vontade de Deus ou não, na medida que eu vou tendo paz no meu coração. Porque pode haver momentos, igual o Pedro disse, que a gente ganhe muito dinheiro, mas se faltar o equilíbrio, a paz vai faltar também. Porque dinheiro a gente acostuma, seja o tanto que for. Perfeito. O equilíbrio, a paz é que é a presença de Deus na nossa vida. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas que nunca vão na igreja, mas você conversa com ele, ela não fala de Deus, ela não fala de Jesus, não fala de nada disso. Mas você tem uma alegria daquela presença, porque ela tem paz no coração dela. Ela exerce o propósito que Deus deu na vida dela, de uma forma consciente ou inconsciente, quem sou eu para dizer, mas sem expressar a teoria daquilo que a gente fala. Perfeito, porque assim, você até vive sem dinheiro, mas você não vive sem Jesus. Exato. Né? Então, assim, não é sobre religiosidade. Uhum. Eu costumo falar isso muito na igreja também. Porque tem gente que só ora se for na sua casa, só ora se for de joelho, só ora se for sentado, só ora se for tal lugar. Não. A oração com Deus, a presença de Deus, você tem que estar sentindo, buscando todos os dias, todos os momentos, seja onde for. Então, não é você ter um amuleto da sorte, não é você ter o local da sorte, é você ter Deus que vai te trazer a sorte. Né? A gente fala que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus, cadê mais coisas serão acrescentadas. Né? E isso é que muita gente se engana. Então, vive um mundo, mas às vezes vive um mundo de dinheiro, mas um mundo de mentira. Um mundo de enganação, um mundo de traição, né? Um mundo de sabotagem, um mundo de roubo, né? E não vive realmente o propósito dos empresários que conseguiu enxergar que sim, eles têm empresa, eles têm que ganhar dinheiro, eles vão ganhar dinheiro, mas Deus está com eles. Seja num pouco, seja num muito, Deus vai estar com eles. Não, bacana. E aí, voltando lá, os dois pilares que você vai expor para nós aí. Então, vamos lá no primeiro, que é o despertar, né? Que a gente já fala da transformação, porque transformar dói. E agir também dói. Né? Então, tem gente que não está disposto nem a ter ação, muito menos a transformação. Uhum. Então tem gente que a gente vai ver parado no tempo a vida inteira. Eu acho que nós já vimos e nós já conhecemos pelo nosso tempo de vida aí, várias pessoas que estão ainda estagnadas, deu de conta, nós também estávamos com eles lá atrás. Só que assim, nós, para estarmos aqui hoje, né, a gente teve que ter transformação, a gente teve que ter ação na nossa vida. Né? E só nós sabemos os pedaços que ficaram para trás. Só nós sabemos as dores que nós tivemos que ficou para trás. Só que em certo momento das nossas vidas, a gente parou, pensou e falou, eu não quero isso na minha vida. Eu quero e vou agir, vou transformar. Seja de que forma, seja estudar,
né? Seja procurar um emprego melhor, seja mudar de cidade, né? Seja casar, enfim, a transformação ela é realmente doída e não são todos que estão preparados para essa transformação e nem para essa ação, né? Então, assim, a gente precisa entender que se eu não me despertar, primeiramente, se eu não me acordar, talvez ninguém vai me acordar e despertar por mim. E é interessante você dizer, porque é uma realidade nua e crua. Encontrar riqueza dói, encontrar pobreza dói. Ter saúde dói e ter doença dói. Ser magro dói e ser gordo dói. Que dor você escolhe para sua vida? É uma questão de escolha. Só não põe o preço na conta de Deus, na conta do vizinho, ponha na conta da tua escolha. Simples. Por isso que nós escolhemos esses dois pontos para discutir hoje. Exatamente. Porque nós não vamos adentrar o assunto agora, mas seria o próximo tópico. Porque assim, igual você comentou, a questão de eu ter a vida que eu tenho é porque lá atrás eu não despertei, eu não acordei para que realmente eu queria, para o que eu quero fazer. Então é fácil você ficar apontando o dedo para os outros, mas o fulano foi porque às vezes tem um pai rico, ou porque estudou na escola melhor, ou porque fez a faculdade melhor, ou porque mudou. Não. Cada pessoa tem que tomar essa consciência para si próprio e falar, eu vou mudar a minha vida. Eu, né, que sou o diretor da minha vida, eu sou o comandante da minha vida. E muita gente consegue, né, terceirizar a sua vida e depois reclama, coloca a culpa na vida dos outros. E quando a gente pega lá, né, como despertar, eu aplico muito e vejo muito Provérbios 6, que diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Olha quanto forte é isso, vai ter com a formiga ao preguiçoso, considerar os seus caminhos e ser sábio. E você sabe qual que é um dos fatores que eu acredito que é de maior relevância uma pessoa aprender na vida? É que os efeitos das ações dela não surtem imediatamente após a sua ação. Isso foi esse foi um dos aprendizados que fez total diferença para me transformar minha vida. Porque sempre que eu fazia uma ação e não via resultado imediato, eu buscava mudar a minha ação, achando que aquilo não ia trazer nenhum resultado. Só que os resultados vêm de forma empilhada, de forma saturada, você que é da química. Você insiste, resultado 0, 0, 0. Insiste, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E nisso vai até chegar num ponto que vem de uma vez o resultado. E o erro é que às vezes a pessoa bate na trave, luta, quando tá para chegar, ela muda o curso das ações dela. E aí ela vai fazer isso o resto da vida. Quando chegar no ponto de saturação, ela muda o curso e não recebe o fruto. Mas tá. Quando é que você vai entender que é problema de saturação? Ou é cabeça dura? Ou é cabeça dura, compadre? Você entendeu? É uma bela pergunta. Porque você tem escolhas. Você entendeu? Eu escolho insistir, mas tá errado. Ou não tá errado, mas não sei. Olha você só. Entendeu? Perfeito. E aonde que é, por exemplo, um consultor, o cara chega assim pra você, Pedro, e aí, como é que eu faço? Já fiz, eu tô persistindo. Então tá, beleza, tá persistindo, não, continua persistindo, mas vou para onde? Eu continuo para receber essa saturação e para vir depois, futuramente, ou eu tô no caminho errado? Ou eu vou ou sendo a cabeça dura, igual você falou. E aí, como eu vou distinguir isso? Como? É tão interessante porque, assim, às vezes, para toda ação há uma reação. Então, tem reação que vai ser rápido sobre a sua ação. E já tem reação que vai demorar. E aí, aonde que eu, Pedro, me apego, e toda a oportunidade que eu tenho de falar, eu tento com que a pessoa também se apegue a isso. Porque é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele é o tempo que eu quero as coisas rápido, imediatista, né? Só que o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo dele. Então, muitas das vezes, você não vai ter a sua reação na ação que você quer, porque às vezes, se Deus te der, Deus te permitir, ele vai te perder. Então, muitas das vezes, ele retém, ele segura, ele não deixa acontecer esse empilhamento, e vai te entregar depois todas as bênçãos, porque você foi fiel, você segurou, persistiu e não entregou. E pode ser, aconteça que ele não entrega dia nenhum.
pode ser que não consiga entrega de... Não. Porque se não tiver nos planos dele, não adianta. É Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta buscar, não. Se não tiver nos planos dele, não adianta. Agora, se tiver em concordância com o que ele tem para nossas vidas, a ação às vezes é rápida. Entendi. Às vezes, para uma reação que você quer sobre uma ação, às vezes basta um joelho no chão. Às vezes basta um jejum, basta né, Senhor, eis-me aqui, né? E aí ele libera a bênção. Agora tem situação que ele não vai liberar nunca mesmo. Nunca mesmo. Não vai. Essa questão que o Glauco fez, eu já me perguntei isso várias vezes, Glauco. Não, eu pergunto. Eu também já. E você sabe qual que foi a resposta que veio no meu coração? Você vai ter certeza disso. O que te move? Se o que te mover for a vaidade, você vai estar com a visão turva. Você não vai conseguir ter esse discernimento de entender se está no caminho certo, ou até que ponto é teimosia que vai te levar à ruína, Sim. ou é a persistência que te vai garantir o êxito. A linha é tênue. Assim como todos os caminhos que levam à redenção, ao sucesso, a linha é tênue. A linha de uma pessoa que serve a Deus é tênue com aquela que é totalmente desconectada com tudo, fora de proporção. Se você tem a certeza e você tem a visão do que está por vir, você vai persistir, você vai ter o resultado. Sim. E tenha certeza que todos à tua volta vão te taxar de louco, de absurdo, de que você não tem como dar certo. Porque elas não têm a visão que você tem. E quando chegar nesse ponto, você vai entender que você está no caminho certo. Exatamente. Agora, Vai quando ter que virar, dar, né? Porque senão você fica doido. Né? quando virar, elas te terão por gênio. É isso aí. E assim, se a gente for fazer uma pesquisa rápida, um pensamento rápido, a gente busca rápido, a gente vai ver que, até conversei isso hoje com o cliente, né? As pessoas que elas vão por um lado, confiam naquilo que eles vão fazer, ou seja, abrir uma empresa, ou mudar de vida de alguma forma, e as pessoas começam a taxar ele de doido, de louco, esse tá no caminho certo. E lá no futuro ele vai queimar sua língua, falar, pois é, eu podia ter ido com ele. Podia ter feito o que ele fez. Exato. Né? Até porque o sucesso deixa pistas. Então, o sucesso, de certa forma, ele é modelável. Você consegue modelar. Né? Você consegue, não é copiar. Né? Modelar é diferente de copiar. Você consegue copiar, porque cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito, a sua crença, né? Cada um tem as suas vontades. Mas você consegue modelar. Então, assim, o sucesso, né, deixa pistas. Então, a vitória deixa pistas. Então, o que você vai fazer para você conseguir melhorar aquele... Eu falo muito isso para os meus filhos, inclusive. É melhor você aprender com quem já errou, ou é melhor você errar para você falar que aprendeu? Não dói demais. Se a pessoa já errou, eu não vou para aquele caminho, tá errado. Eu vou fazer diferente. Ou eu vou falar, não, ele errou, eu vou errar também, para falar, não, eu errei porque eu vi como que era. É muito mais simples você falar, não, errou, eu vou por outro caminho. O duro. Isso já é sabedoria, né? Isso já ensinando para ele é sabedoria. É você não receber porrada. Você entendeu? Você fala assim, filho, receber porrada dói. E o interessante é que é não criar atalhos, porque tem aquele famoso ditado, né? Se atalho fosse caminho, chamava atalho, chamava caminho. Então tem situações que às vezes os atalhos vão levar fora do percurso que é o alvo. Mas o interessante é o caminho. Só que essa sabedoria de saber percorrer o caminho é que você precisa aprender com os erros dos outros. Você precisa errar para você aprender. Você tem a experiência dos outros para você ver o que vai dar certo e o que não vai dar E certo. muitas vezes eu peço para Deus isso mesmo, porque Deus sabe que eu aprendo só na porrada. Né, compadre? Se você tá dizendo, Eu aprendo só na porrada. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria para aprender com o erro do outro. Porque eu não quero aprender só com porrada, não. E isso que eu acho que é sabedoria. Porque às vezes tem pessoas que só aprendem mesmo só apanhando. Entendeu? Deus consegue atingir o coração dela só na porrada. Deus não consegue atingir o coração dela para ela ficar observando o cara assim, errou, então vai não. Você sabe por quê? Você entendeu? Por quê, compadre? Porque ele se acha melhor do que o outro. Compadre. Você sabe por quê que eu quero experimentar o caminho que você fez e deu errado? Porque eu acho que eu sou melhor que você e se eu fizer a mesma coisa, a idêntica coisa, o resultado é outro. Por isso que a vaidade precede a queda. E é falta de sabedoria. E falta É simples assim. Responsabilidade. Sabedoria é ter humildade para entender que você é falível. Sabedoria é a inteligência da experiência. Agora,
ter a experiência através do outro é o suprassumo da sabedoria. Não é qualquer um que chega lá. Não é. Isso aí é um nível de discernimento, de humildade, de sensatez, de coerência absurdo. É o que a gente busca. Sim. Mas uma hora ou outra a vaidade vai te tirar desse caminho. Porque você vai se achar grande demais para cometer o erro do outro. Compadre, eu acho que você... eu acho o seguinte, o cara, por exemplo, que vai que no coração dele, ele muitas vezes ele não observa isso, não. Ele é cego para observar que o cara tá errando. Às vezes ele não enxerga, e aí eu acho que ele entra assim, ele não vai ficar... Não, porque ele não tem, ele é burro mesmo. Eu tô tirando por mim, tô falando que eu sou burro mesmo, de vez em quando. Entendeu? Sem sabedoria, vamos colocar assim, sem sabedoria. E às vezes, compadre, eu tô assim, hoje eu tô aprendendo, Pedro, que eu tenho que ir por esse caminho. Eu não quero mais apanhar, eu não quero mais sofrer. Doeu, né, Glaucio? Você entendeu? Tá doendo. Irmão. Você entendeu? E se eu aprender isso, da mesma forma que você passa pros seus filhos, eu passo pra mim e falo pra elas. Eu passei por esse caminho, papai não é totalmente certo em determinados assuntos. Sim. Mostro meus defeitos pra ela, aonde eu errei pra ela não errar. E te pergunto, adianta? Aí é isso que eu não sei, compadre. Eu não sei se adianta. Mas o que o Pedro faz e o que eu faço, a gente espera que um dia resolva. Assim, às vezes, de início, pode até não adiantar. Só que ele vai saber, vai ficar plantado na cabecinha dele. Né? Até porque a gente fala muito, né, e é estudado, e a gente fez vários treinamentos a respeito disso também, que a criança de 0 a 12 anos, né, vamos por assim, você consegue colocar tudo na cabeça dela. Entendi. Então você consegue alimentar o HD dela, que é virgem, para você começar a colocar uma ideia sobre aquela pessoa. Porque depois que tá já na adolescência, tá velho, é muito mais difícil. Né, como você domesticar um animal já velho, é praticamente impossível. Né? Então, assim, quando a criança está nesse meio ainda de conhecimento e você consegue não só através de palavras, mas através de ações, né? E ele vê que não adianta nada você, eu, por exemplo, falar para eles que eles têm que orar, eles nunca me viram de joelho. Então eu falo para eles orarem, só que todos os dias eles estão me vendo de joelho. Exemplo, né, compadre? Exemplo. Insistentemente. Né? Então não adianta falar para eles jejuar se eu não jejuo. Então, assim, não adianta falar para eles não erre, não caia no caminho, se eu tô caindo, se eu tô errando. Então, às vezes, não pode ser rápido, só que eles vão digerindo aquilo ali, e a nossa intenção, a gente espera, né, que eles consigam fazer isso na vida deles para frente. Mas, primeiramente, eles tiveram uma instrução, que eu falo muito para eles também. Essa instrução eu não tive lá atrás. Então, para chegar até aqui, para ter como falar isso para eles, eu deixei muitos pedaços lá atrás. Essa transformação e essa ação que eu tive que ter no meu passado, não tive o mesmo apoio que eles estão tendo hoje. Entendi. Então, eles precisam entender isso e a gente vê que eles entendem. É que as crianças hoje são muito rápidas, né? Diferente de nós, né? Nós, no passado, era difícil as coisas, era mais... Até porque não tinha a tecnologia, não tinha esse podcast, não tinha internet, não tinha nada que pudesse ajudar. Mas hoje em dia, entrou no YouTube, entrou aqui no Facebook, no Instagram, eles conseguem focar no que eles quiserem e conseguem, né? A gente vê hoje muitas crianças ricas, milionárias, ganhando dinheiro através da internet. Crianças, fazendo coisas que hoje a gente não consegue fazer. Pedro, você tocou num assunto aí que às vezes eu tenho tanta preocupação com isso. Quando você falou que não recebeu algumas orientações lá no passado, eu já parei para refletir sobre a minha vida com algumas... ponderações idênticas à sua. E depois me veio a seguinte reflexão: será que eu não recebi ou será que eu não tinha olhos para enxergar o que eu recebi? Porque, cara, eu vou te dar um exemplo claro a respeito disso e que, assim, uma coisa tão besta, mas tão simples, quase que imperceptível, mas que me deu um recado poderosíssimo. Eu tenho uma filha de 12 anos. E todo dia passávamos ali na Praça Walter Santos e tinha um carro virado do avesso e 3 cruzinhas ali simbolizando o falecimento de pessoas. E ela sempre passou ali indo para a escola e nunca falou nada. Aí numa viagem eu expliquei para ela que as cruzes na beira da estrada são pessoas que ali faleceram. Na segunda-feira seguinte a gente passou no mesmo local, que já tinha mais de um mês que a gente passava ali todo dia, e ela, papai, ali também tem.
Foi só depois que eu abri na mente dela aquele conceito é que os olhos dela identificaram aquela realidade no caminho que ela passava todo dia. Então, às vezes, a gente está recebendo muita coisa, mas não está tendo olhos para discernir. A gente não está tendo compreensão para receber. E é a minha preocupação. Quando eu te perguntei e resolve, é nesse sentido, que às vezes a gente se sente tão impotente. Às vezes a gente já passou por uma experiência, Glauco, exatamente como você diz, e vê outra pessoa na beira, na porta para passar. E, rapaz, e seca a saliva para poder tentar orientar essa pessoa e simplesmente é um risco na água. Chega, dói fisicamente na gente essa situação. E assim, e o desafio nosso, como pais hoje de crianças, adolescentes, é muito, assim, eu gosto de falar, é uma linha tênue. Porque assim, você imagina como você colocou agora. Na nossa época, talvez eu tinha instrução, mas eu não queria enxergar. Ou eu também, às vezes, nem tinha. Agora, hoje, nós já estamos num mundo mais evoluído com tecnologia e informações. Então, hoje, a cabeça das crianças vive a milhão. É muitas informações, é muitas coisas, é muita cobrança em cima deles também. Então, assim, é uma linha realmente tênue de a gente saber aonde a gente deve e onde a gente não deve chegar. Que eu até costumo falar, se a gente apertar demais, espana. Exato. Se deixar sem apertar, fica frouxo. Então, e aí? Se aperta, você, né? Tem que saber a medida correta ali pra você até não perder os seus filhos. Pra você ter os seus filhos sempre no seu caminho ali. Então, é uma linha muito tênue. Não é fácil, é complicado. Só Deus pra nos ajudar. É verdade. Então, vamos lá, vamos seguindo, ó. Vamos seguindo. Dentro desse despertar, como a gente está comentando aqui, né, entre oportunidades ou não oportunidades, conhecimento ou não conhecimento, a gente pega aqui 2 caminhos que a gente trilha. A gente deve trilhar. É da escassez ou da abundância? Porque tem pessoas, né, que só vivem na escassez. Tem pessoas que só vivem na abundância. Né? Então, qual o caminho que eu preciso buscar nesse desperte? Né, que coloca aqui, ó, escassez, frustração, tristeza, angústia, procrastinação, autossabotagem, vitimização e dor. Eu conheço pessoas que só vivem dessa forma. Só que eu também, graças a Deus, convivo muito com muitas pessoas que vivem na abundância. E quando é escassez e abundância, a nossa mente já liga diretamente a dinheiro, não é? Uhum. Quando eu falei, já foi direto no dinheiro, né? E aí é onde que está o segredo. Não é só isso. Não é só isso. Né? Dinheiro é bom? Sim. Dinheiro faz sentido? Sim. Dinheiro consegue dar uma vida melhor para nossa casa, para nossas famílias, para nossos filhos, consegue viajar, consegue pagar as contas, honrar os compromissos, sim. Mas nós precisamos entender que não é só sobre dinheiro. E aí pega pela abundância, amor, esperança, fé, temperança, realização, alegria, né? Consciência. Então, quantas famílias hoje não vivem essa consciência do que é verdadeiramente uma família? Né? Então, a consciência de ter realmente a viver essa abundância é no contexto geral das nossas vidas. Né? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus já vem com abundância. E qual caminho nós vamos seguir? Os caminhos do diabo ou o caminho de Deus? É muito claro. Então, assim, nós estamos conversando sobre crianças, né? Hoje, para mim, eu consigo ver muito forte isso, principalmente na minha igreja. Que a liderança da igreja, do juvenil, do infanto juvenil ali, das crianças, conseguiu fazer isso com que a igreja, que não é uma igreja tão grande, igual outras por aí, mas é uma igreja que tem se alicerçado e o jovem está tomando uma proporção diferentemente. Então, você vê os jovens participando da escola bíblica, participando dos cultos. Então, assim, essa questão de ter a liderança na casa, né? Quando a gente fala de liderança, é o pai e a mãe. O pai e a mãe é líder, né? Então, quando a gente fala disso, muitas pessoas falam, mas é líder um homem, é machismo, que o homem tem que ser, a mulher tem que ser submissa ao homem. Submissão é uma coisa, escravidão é outra. Então, o homem precisa de uma mulher lado a lado, até porque ele foi tirado do lado dele, foi tirado da costela. Então, não foi tirado nem de trás, nem de frente, foi tirado do lado. Então, a mulher sábia, ela edifica a casa, né? E um homem como líder na sua família, ele consegue direcionar isso, né? Então, quando a gente pega para as crianças, uma família alicerçada, as crianças, igual a gente estava comentando também, o fruto, ele pode sim cair fora da árvore, fora daquele meio. Só que é muito difícil se ele realmente conhecer as raízes. Se ele tiver o conhecimento das raízes, da plantação que ele né, do que ele pode ser na vida das pessoas, é muito difícil esse fruto dar ruim.
Nesse sentido que você diz, então, a abundância ou a escassez, a saúde ou a doença, é uma questão de decisão, é uma questão de mentalidade, e não Decisão. a questão de um efeito externo sobre mim. Não, porque assim, eu conheço várias pessoas que vivem com um recurso financeiro limitado, ou às vezes pouco, mas a sua abundância, né, a sua fé, a sua esperança, a sua comunicação, a sua vida é diferentemente de pessoas que eu já conheço também, tenho contato, que já tem tudo. Tem dinheiro, pode fazer o que ela quiser. Porém, ela não vive, ela não tem prazer de viver. Ela vive com depressão, vive angustiada, vive se sabotando, vive com todos os males hoje nossos. Então, realmente não é só sobre o dinheiro. É sobre o que a pessoa vai querer fazer com o dinheiro e com a vida dela, principalmente. Porque eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, né? Trilhando o melhor caminho com ou sem dinheiro. E agora veio uma questão interessante, Glauco, que seria a distinção entre a riqueza e a prosperidade. Que a riqueza é o empilhamento de dinheiro, é patrimônio, é bens, É o que você guarda. é capital, é o que se capital. guarda. E prosperidade é um estado de espírito, né? Respeito. E a questão assim, tem pessoas que têm essa crença enraizar, virou crença, a escassez, né? E virou crença. Quando você fala que encontra pessoas e realmente tem, que você conhece pessoas que são assim por natureza, porque isso já virou crença para ela, né? A crença da escassez, a crença da abundância. Então o cara pode fazer o que for, perdendo dinheiro, sendo pobre, que ele tá ele tem uma crença de abundância. E o cara rico, e ele pode ter uma crença de escassez. Ou vice-versa, né? O pobre tem uma crença de escassez e o rico tem uma crença de abundância, né? A pessoa que tá com essa crença, mas ela quer mudar. Ela não quer ter essa crença. Ela não quer ser escassa mais. Só que tá enraizado. Você entendeu? Aí, como que você acha que essa pessoa tem que se comportar? Lógico, primeiramente é Deus, mas eu tô falando em atos. Mudança de hábitos. Mudança de atos. O que é o ato? Eu sei que o Deus é primordial antes, muitas vezes, até do ato. Mas o que ela tem que fazer? Assim, a crença, né? A gente pode ficar horas aqui falando sobre crenças. Porque a crença realmente ela vem da sua vida. Ela vem do que você viveu, vem do que você passou, vem do que foi pregado para você. Isso. Né? Então, muitas das vezes a gente vive a vida dos nossos pais. A gente vive a vida dos nossos avós, dos nossos tios, enfim, quem tem maior contato com você. Então, assim, nós somos a média das 5 pessoas, as 7 pessoas que a gente convive. Então, você pode perceber que a pessoa com a crença de escassez, ela vive num ambiente onde tem pessoas escassas, não só financeiramente, mas também de cabeça, de emocional. Pessoas que são abundantes, elas vivem em meios abundantes. Por isso que hoje está tão famoso o tal do network, você viver no meio de pessoas, e realmente isso, por incrível que pareça, muda o status da pessoa. Muda o pensamento da pessoa. Né? Então, assim, a gente até tem relatos nesses treinamentos que a gente fez, né? As pessoas, os treinadores falarem pra gente, que só a forma de você mudar o ambiente, você tomar um café, você almoçar, ou de você apenas ir para passear, já consegue ir mudando a sua crença. Porque também não é do dia pra noite, é doído, é difícil. Eu luto hoje muito com muitas crenças minhas. Que assim, eu venho de uma família humilde, né? Muito, muito difícil. Igual eu falei, pra gente chegar onde chegou, foi muito complicado. Só Deus sabe que a gente passou pra estar até aqui. Então, assim, eu luto muito hoje, ainda hoje, com muitas crenças. Né? Então, muitas das vezes, o próprio treinamento, o próprio palestra, o próprio ensinamento serve para mim mesmo. Pra gente mesmo, justamente. Por quê? Porque quando a gente vai ensinar, quando a gente vai treinar, eu preciso primeiramente estar treinado. É igual, por exemplo, na igreja. Às vezes eu tenho a oportunidade de pregar na igreja, eu preciso pregar para mim. Aquela palavra tem que ser primeiro para mim. O que vai adiantar eu estar lá no altar, pregando a palavra para os outros, né, de certa forma querendo, né, dar direcionamento, caminho, ensinamento para os outros, sem que eu mesmo fui ensinado. Então, assim, toda vez que eu por lado de pregar, eu tenho que primeiro entender, estudar, saber, ler o texto e pregar para mim mesmo. Será que eu estou vivendo isso que realmente eu prego? Senão, eu nem vou subir, nem vou pregar. E isso é a crença. A crença, ela é trabalhada. A crença é mudança de ambiente. A crença é mudança de personalidade do que você quer. Igual a gente falou, eu vou querer viver essa vida inteira aqui na escassez? Eu não quero.
eu vou querer sair fora. Vou dar um exemplo, um testemunho meu que a gente vai conseguir passar por isso, creio eu. A minha família, igual eu falei, é uma família humilde. Meus pais sempre viveram na roça, na fazenda. Sempre. E eu sou o mais velho de um irmão, né? Eu tenho só um irmão. Então eu tenho um irmão mais novo e tenho eu. E eles sempre moraram na fazenda, sempre moraram na roça. E pequeno, eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Então eu morei longe deles, morei com meus avós, morei com o tio, morei na casa dos outros. Porque eles moravam na chácara, na fazenda, e eu tinha que morar na cidade para estudar. Só que eu cortei na carne, eu falei, eu não quero ter a vida que eles têm. Então eu quero sair diferente. Então eu tinha, sem saber, né, do que eu sei hoje, seria bom demais se a gente soubesse, né, o que a gente sabe hoje antes. Seria lindo, né? Então, assim, se eu soubesse o que eu sei hoje, é o que a gente tá conversando aqui hoje, quando a gente era mais novo, quando eu era mais novo, é muito mais fácil. Né? Mas sem saber, sem entender, eu tomei a decisão. Ou eu fico do lado da escassez ou pro lado da abundância. Então, graças a Deus, hoje, essa decisão não foi fácil, foi difícil, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Olha só que interessante. No seu exemplo, você teve que passar pela dificuldade de tomar a decisão. Mas antes dessa dificuldade de tomar a decisão, você já tinha despertado a consciência. Sim. Essa semana eu conversei com uma psicóloga e ela contou para mim uma história que exemplifica com a coerência absurda essa questão de limitação mental, que são as crenças. É a pessoa que não conhece a abundância. Ela diz que ajudou uma criança que morava numa situação muito pobre e levou ela para um abrigo. Chegando no abrigo, ela abriu o chuveiro, enchia um balde de água e banhava com a água do balde. Porque era o que ela conhecia. Ela não conseguia conceber a possibilidade de tomar banho no chuveiro. Porque ela sempre banhou no balde. É a crença dela. É a crença do banho no balde. Foi oferecer uma cama para deitar. Deitou no chão. Ficou com medo de cair. Porque nunca tinha dormido numa cama. Olha só. Logicamente, toda uma questão social envolvida, que não é o foco. A gente está falando assim mais do que as dificuldades proporcionou na mente dessa criança, limitando a possibilidade dela avançar. Para você entender que nós também sofremos isso, às vezes, sem ter discernimento da limitação que a gente está enfrentando. Às vezes, vem oportunidades absurdas em nossa narina, passa aqui no nariz. E a gente não tem olhos para ver, simplesmente porque nossa mente não concebe aquele galardão. Esse despertar, esse transformar de consciência, ele é tão poderoso. Ele é absurdo. Essa mudança de consciência, eu acredito que é o que muda a gente de um patamar para outro. E ela é só aqui, ó. Isso está em você, você consegue fazer esse start. E assim, a gente vai até mais longe. Eu tive um relato, eu não sei o nome da pessoa, onde ela vive, nada, só me falaram. Foi inclusive falado numa palestra isso, que essa crença, ela vai até do pequeno, né, e toma grandes proporções. Né? Essa pessoa em si, ela tinha a crença de comprar toalhas. Aonde ela passava, qualquer loja, qualquer cidade que ela estava, ela tinha que comprar toalha. E na casa dela tinha um guarda-roupa, um quarto cheio de toalha. Isso é mania, né? Chegava a dar briga com a esposa, que era só comprar toalha. E foi perguntar para ele, por que você tem que usar uma toalha? Por que você usa a toalha, joga fora, não quer e tem um monte de toalha? É porque eu era filho, né? Eu tinha 14 irmãos e eu era o mais novo. E nós éramos muito pobres. Então só tinha uma toalha. Então, obviamente, como ser o pequeno, o menor, o mais fraco, eu era o último a tomar banho. Quando eu tomava banho, a toalha já nem existia. Não. Então, agora que eu tenho condição, que eu mudei a minha mentalidade, mas a crença ficou. Todo dia era uma toalha diferente. Então, a crença dele, o trauma dele, né, o vício dele era comprar a toalha. Então, olha como forte é isso. Então, beleza, eu passei por isso, agora eu tenho condição, eu tenho como comprar toalha, todo lugar eu compro uma toalha. Olha que forte é isso. E isso vira uma espécie de uma prisão para a pessoa, né? Ela gasta uma energia muito grande vingando do passado, eu imagino. Vingando do passado. Não é isso? Aí é preocupante. Porque aí ela vai gastar toda a energia nessa vingança, vamos dizer, do passado. E não vai adiante. E vai ficar a famosa roda dos ratos ali, né? Vai ficar tocando de roda ali. Agora, olha o tanto que é sutil. A pessoa pode passar pela mesma situação do 14º do uso da toalha. Ou então ela pode se conformar e sempre vai ficar no ruim, na toalha molhada. Ou então ele vai virar
às avessas e vai repreender aquela situação de maneira a vingar do passado. Eu só uso uma toalha nova e jogo fora. Mas um lado do outro tá desmedido, né? Tá desmedido. Um e outro tá errado. Ou ele né? vai ser aquela pessoa que, mesmo tendo condição, ele só vai querer usar a toalha molhada. Uma toalha velha, molhada, todo mundo já usou. São dois extremos Extremos. que representam a mesma prisão de lados opostos. Né? Se a crença, não, eu não mereço ter uma toalha nova, eu vou sempre jogar com a toalha velha. Né? Eu não vou trocar de carro, porque eu não mereço trocar de carro, eu preciso dar carro velho. Eu não vou ter uma casa boa, porque a minha crença, a minha limitação é sempre ter morado numa casa velha, então eu preciso morar numa casa velha. Eu não vou viajar, porque minha família nunca viajou, então por que eu vou viajar? É crença. Pedro, agora abençoa esse povo que está assistindo nós. Explica pra gente como que a gente enxerga essas limitações. Porque quem já enxergou e já se identificou nessa situação, já rompeu 70% do caminho, no mínimo. Já. Agora, quem tá achando que a gente tá falando grego, como que essa pessoa vai entender esse exemplo, a toalha da vida dela? Porque cada um tem nenhum ponto da vida tem esse problema. Por isso que a pessoa precisa despertar pra quê ou pra quem. Então, pra quê é que nós estamos dando o exemplo da toalha? Entendo. Ou é pra quem? Será que é pra mãe, pro pai? Honrar pai e mãe? Será que é pros filhos? Será que é pro casamento? Será que é pra ela mesmo? Então, será que ela precisa despertar pra ela mesmo? Ou pra algo? Então, a pessoa precisa identificar o que tá doendo, o que tá fazendo ela não prosperar, não vamos dizer, vingar na vida, né? Não romper esse ciclo. Então, por mais difícil que seja, se a pessoa tirar um momento para ela, né, de autoconhecimento mesmo, isso a gente tem várias formas, vários cursos, vários treinamentos, várias palestras. Hoje tem YouTube, tem várias coisas que, querendo ou não, a mesma coisa que te faz despertar, virar a famosa chave, né? Que hoje ainda tem essa famosa chave, esses jargões de chave e tudo. Então, virar essa famosa chave, às vezes, para mim, é ver ler um livro. Às vezes é um curso. Agora, tem pessoas que não, precisa fazer né, de aquelas séries de treinamentos e curso até conseguir despertar. Então a gente vê vários relatos disso, né? Então a gente tem vários amigos, né? Coisas que são coach mesmo, que atua como coach, como palestrantes, assim, mais no dia a dia. Uhum. Então a gente ouve de tudo. Então, assim, realmente é um passo a mais. Mas sim, o que a gente pode fazer para começar a despertar é trabalhar 11 passos básicos. Quem tá em casa aí, se quiser ouvir, anotar aí, pausando, vamos lá, ó, são 11 pilares, né, que a gente fala que é a roda da vida, que é o MAS, que é o mapa de autoavaliação sistêmica. É uma ferramenta simples, fácil, qualquer uma pessoa pode fazer, mas que, se ela for honesta com ela mesma, vai trazer grandes benefícios, que é, emocional, familiar, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissão, presente e futuro. Né? Então, como que eu vou fazer isso? Você pode pegar uma folha, escrever esses nomes, pode ir pausando, né, o vídeo aí e vendo, e você vai pegar lá, por exemplo, como espiritual, por exemplo. Qual que é a sua nota que você dá para o seu espiritual? De 0 a 10. Né? Então, assim, qual que está sendo a minha vida realmente com Deus? Né? Eu tenho uma vida com Deus, primeiramente? Eu sirvo a alguma igreja? Eu vou a alguma igreja aqui, irmãos? Nós não estamos falando de igreja, de denominação. Estão falando de Deus. Né? Então, assim, eu sirvo a igreja, eu sirvo a Deus, eu oro, né? Eu tenho essa comunhão com Deus ou não? Quando eu parto para a família, eu realmente tenho uma vida em família, né? Eu vivo realmente em família, ou eu só tenho uma família de estimação? Eu gosto de voltar para casa, né? Eu gosto de voltar para casa, né? Então, quando eu pego lá, por exemplo, filhos, os meus filhos são realmente verdadeiros meus filhos ou é filhos do mundo? Quem está criando os nossos filhos, os meus filhos, realmente eu ou é o mundo? Tem um tempo de qualidade com os filhos, mais difícil que hoje seja, a gente sabe da nossa correria, do nosso dia a dia, mas o filho ele precisa de uma atenção, né? Ele precisa de ouvir, precisa de ter ouvidos. Então, como está sendo essa nota sua de 0 a 10 com o seu filho? Existe. Quando a gente pega, vamos pulando algum para a gente ir ganhando tempo. Quando a gente pega, por exemplo, aqui, servir. Quando a gente fala de servir, muitas das vezes, alguns treinamentos, as pessoas falam, servir, mas eu dou, né? Eu passei ontem no sinal tal e eu dei uma moedinha. Nada a ver com isso. Né? Servir é você realmente ser servo. E ser servo tanto dentro da igreja como servo de Deus, como fora, que você continua sendo servo de Deus.
É que muitas pessoas acham que só servir a Deus é só dentro da igreja. Só que servir a Deus é dentro e fora da igreja. E servir é mais do que só, às vezes, o dinheiro, a cesta básica, a esmola, enfim, como você queira chamar o dízimo, a oferta. O servir é, às vezes, um abraço. O servir é, às vezes, uma palavra. O servir é, às vezes, um cuidado. Você está precisando de alguma coisa? Né? Como que você está? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma paz do Senhor é um servir. Né? Então, como tem sido isso aí? Profissional. Eu sou realmente um profissional que eu quero ser ou não? Eu tô lá só para cumprir tabela. Eu sou mais um naquela empresa. Realmente eu me dediquei a ser um profissional que eu quero ser. Eu conheço os produtos, eu conheço, né, a minha área, por exemplo, a minha área de vendas. Eu conheço o produto, eu sei vender o meu produto. Eu conheço a ficha técnica, conheço o que é bom, o que é ruim. Eu consigo dialogar bem isso aí. Ou não, eu sou só mais um na empresa. O que eu tenho feito para ser promovido, para subir de cargo, para conseguir outras oportunidades? Intelectual. Que livro que eu já li? Quando eu já li um livro? Que podcast que a gente, né, ouviu, participou de tantos podcasts bons que a gente tem hoje, né? Tanto quanto os filmes, qual a qualidade dos filmes que eu tô vendo, dos vídeos que eu tô vendo. Então, se eu tô realmente buscando me municiar a minha cabeça de coisas que vão me elevar ou de coisas que vão me derrubar. Eu consigo entrar numa roda de empresários e saber conversar ou não? E aí, pra gente finalizar, pra gente entrar no outro tópico, emocional. Como que hoje, no mundo que a gente vive, como que tá o nosso emocional? Será que eu consigo segurar as minhas emoções? Será que eu consigo controlar as minhas emoções? Será que eu consigo realmente viver o melhor de mim pros outros? Ou tudo eu estouro, xingo, brigo, largo de mão, desacussura? Falando muito no começo de agir, né? Uhum. Será que eu tô agindo certo até que ponto? Né? Então eu preciso entender esse emocional meu a fundo para mim saber até onde estão as minhas limitações. Até onde eu vou conseguir, até onde eu não vou conseguir. Então a gente consegue, dentro desses pilares, consegue colocar as notas ali de 0 a 10 e no final, se você conseguir pegar 3, que eu tenho certeza que a sua rodinha não vai rodar. Entendi. Não vou dizer impossível, porque não. Mas se a pessoa for honesta com ela mesma, essa rodinha, esse mas, né, ela não vai rodar. Então essa famosa roda da vida, ela não gira. Então você vai ver que vai ter alguns percalços ali, como um cardíaco, né? Às vezes uma nota 7, às vezes 3, às vezes 10, às vezes 9. Então você vai ver que ela vai declinar ali. Então se eu conseguir pegar inicialmente 3 pontos, e aí a gente já não responde totalmente a pergunta que você fez com relação à identificação. Como que eu vou mudar essa crença? Mas se eu pegar pelo menos 3 pontos iniciais, falar, ó, esses 3 pontos eu vou conseguir melhorar a nota, eu vou conseguir melhorar muito essa questão das minhas crenças. Porque às vezes a minha crença é intelectual. Eu venho da família pobre, família humilde, de uma escola ruim, ou às vezes nem estudei, né? Então eu não preciso disso. Eu já tenho a minha empresa, que a gente vê muito isso, né? Empresários que têm empresas de sucesso e que não tem nem ensino médio. Exatamente. Você imagina se essa pessoa tivesse estudado. Com que ela já tem, a limitação que ela já tem, vamos dizer assim, de estudo, ela consegue ter e ser o que é, imagine se ela tivesse estudado, né? Então isso é crença. Então a gente precisa ir batendo nessa crença e até a gente conseguir passando. E quando a gente consegue melhorar essas notas, principalmente de 3, a gente vai conseguindo elevar o nível das nossas vidas. Então assim, eu não vou conseguir estar 10 em tudo, até porque é sistêmico. Né? Então, quando a gente fala aqui de vida sistêmica, eu até coloquei aqui que é o seguinte, ó, a vida sistêmica, ela literalmente, ela é transformação de um pilar para o outro. Ela é literalmente, né, a transformação de um estado para o outro. Só que como que eu vou saber essa transformação? Me entendendo. Qual que é o meu estado atual? Eu preciso parar e analisar aonde eu estou e aonde eu quero chegar. E nisso a gente pode pegar, por exemplo, simples, por exemplo, agora de hoje. A gente conversou, combinou, você falou, Pedro, vou te passar onde que é. Então eu precisei me antecipar da onde que eu estava para onde eu queria chegar. Certo. Isso é um Waze. Né? É um Waze, é um Google Maps da vida que eu preciso ter. Então se eu quero saber aonde eu vou chegar, primeiramente, onde que eu estou? Eu vou evitar que trânsito. Vai ter trânsito? Não vai. Ter acidente? Não vai. Vai chover?
Não vai. Vai ser esse caminho mais rápido, esse caminho não é. Então eu preciso primeiramente entender o meu estado atual e ter uma visão positiva de futuro. Então como que eu vou querer crescer, querer romper essas crenças se eu não sei aonde que eu tô, se eu não me conheço e se eu não tenho uma visão positiva de futuro? Se tudo que as pessoas te falam, tudo que você ouve, não, isso não é pra mim, isso não vai dar certo, isso eu não quero. Então, é uma visão positiva de futuro. O estado atual meu é esse, só que eu quero chegar lá. Então, eu vou ter que percorrer um caminho. E o caminho, às vezes, é fácil, às vezes é difícil. Vai depender da sua desenvoltura e de o que você vai enfrentar. Porque dependendo do seu alvo, o caminho é fácil, dependendo do seu alvo, o caminho é difícil. Então, por isso que precisam ter uma visão positiva de futuro. É positivo. Então, até eu comento muito com os meus filhos lá, tentando quebrar essas crenças deles, de falar uma coisa que o próprio Paulo Vieira fala, né? Do eu sou, né? Então, eu peço para eles repetirem: eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou inteligente, eu sou próximo, para ficar marcado aqui na cabeça deles. E tem que falar, às vezes um fala lá, próximo, não, você tem que falar eu sou próximo, eu sou correto, eu sou honesto. É a visão positiva que ele tem que marcar. Então, que todo dia, quando um esquece, o outro lembra, os dois esquecem, os dois lembram, mas todo dia no caminho da escola, por exemplo, quando eu tenho a oportunidade de levar eles têm que falar: eu sou, senão não chega do caminho. Olha o tanto que é engraçado. O nome de Deus não volta em vão, né? Não. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou o nome de Deus. Olha só. Olha o que você está ensinando para seus filhos. Então, que poderoso é isso. Então, assim, a gente tem que querer ser e viver sendo a imagem e semelhança de Deus. Difícil? Demais. Não é fácil. Só que a gente colocando realmente na brecha, né? Porque a porta é estreita, mas também tem a porta larga. Onde você vai querer passar? Escolhas. Minha cabeça fica aqui pensando mil coisas e vendo como tudo é perfeito e como tudo se encaixa. Você falando, eu tive uma conclusão que, por mais que tecnicamente eu já tenha a compreensão racional do que a gente falou aqui, me veio uma compreensão lindíssima agora. Por exemplo, quando você fala eu sou forte, eu sou inteligente, você está falando Deus forte, Deus inteligente, porque eu sou é o nome de Deus. Nós somos a mais semelhança de Deus. Exato. Nós somos... E é engraçado que ao mesmo tempo você está declarando que você é parte de Deus. Porque quando você fala eu sou, você não está pensando em Deus, está pensando em você. Então nisso se cumpre o que a própria Bíblia fala. Você é parte de Deus. Deus está em você e você está nele. E a gente faz isso inconscientemente, sem ter noção do que está fazendo. E lá fala que o nome dele não volta em vão. E na técnica fala, se você repete eu sou isso, você vai se tornar aquilo. Olha só como a ciência e a espiritualidade estão conectadas. São uma coisa só. E a gente quer traçar um muro entre um e outro. A gente só falta ter olhos para enxergar, só compreensão. E assim, é tão claro, como eu disse aqui no início, não precisa, né, ser um mago, ser um mágico para isso. É simples. É só a gente entender. Então, assim, a gente vive hoje muito, até torna-se jargão, torna-se menosprezado, essas coisas todas. Só que, assim, não é aqui levar para um contexto de treinamento, de coach, de palestra, de imersão, de nada. E se você quiser fazer, é ótimo, é bom e vale a pena. Facilita. Muito. Só que essa compreensão, ela tem que partir de você. Não adianta você ficar horas e horas e horas trancado numa sala, igual eu já fiquei, e falar: isso não é para mim. E você sabe o que eu vejo que vai criar cada dia mais dificuldade para a gente chegar nesse momento de compreensão? É que a gente precisa de um tempo ocioso para isso. A oração é importante porque parte dela a meditação. E a meditação nos faz esvaziar a mente para ter tempo para ter a conclusão que eu acabei de ter te ouvindo. Porque para isso você precisa estar em si, você precisa estar aberto, você precisa estar em paz. E o celular não vai deixar as pessoas fazer isso. Não vai. Porque se eu tiver um segundo ocioso, eu vou olhar o WhatsApp, eu vou ver um Instagram, eu vou ver se alguém começou a me seguir, eu vou ver se alguém compartilhou o que eu publiquei, eu vou ver se alguém me chamou. Então... E a gente vai perdendo a gestão do tempo. E a conexão com o que mais importa. A conexão com Deus. E o tempo hoje é o mais caro que nós temos na nossa vida. O tempo não volta atrás. Né? Eu participei de uma palestra muitos anos atrás, eu nunca me esqueci disso.
E acho que foi uma das coisas que me fez lá no passado enxergar muitas coisas que eu enxergo hoje. O responsável, né, ele era ele já foi um SEALs, né, da Marinha Americana lá, e ele falou que o lema deles é o 1 asterístico, que é verdadeiramente o número 1 com um asterístico. E eles têm esse número 1 tatuado na perna, no braço, na coxa, enfim, eles tatuam, mas todos eles têm esse 1 asterístico, que simboliza para eles que só tem uma oportunidade. É para não esquecer. É doído, né? É para não esquecer. Então, assim, então, por mais que nós sabemos que nós teremos uma vida com Deus, que Ele foi, né, primeiro preparou as casas pra gente, nós temos a morada celestial pronta pra gente, só que aqui não falando de outras vidas, mas na vida que nós temos aqui agora, nós só temos uma oportunidade. E o que eu vou fazer dessa oportunidade? O que eu tô fazendo dessa oportunidade? Então, eu peguei isso como um lema pra mim, o 1 asterístico, a oportunidade que eu tenho, um asterísticozinho marcado ali, ó. Só tem uma oportunidade. O que eu tô fazendo dessa oportunidade? Como que eu tô gerindo o meu tempo? Onde eu tô gastando o meu tempo? Não volta, né? E muitas das vezes a gente se pega gastando tempo errado. No lugar errado, com horas, na hora errada, né? Com pessoas erradas. Pessoas erradas. É verdade. Então isso aí é forte. E nós a gente já entra na autorresponsabilidade. Que é o segundo. Que é o segundo tópico. Tá. Porque não adianta nada a gente despertar, acordar tudo, se a gente vai fazer aquela pergunta que você fez aí, que eu já peguei e guardei pra cá. Né? Que, ó, quem é o único responsável pela minha vida que eu tenho levado? Quem que é o único responsável? Deus? A minha família, né? Uhum. O meu vizinho, o meu chefe, meu parente. Então, assim, acho que todos nós, né, a gente tem uma culpinha aí de estimação. Coloca a culpa no tempo, coloca a culpa no dinheiro, coloca a culpa no trânsito, coloca a culpa em tudo. No governo. No governo, principalmente. Menos em mim. A culpa é minha. A autorresponsabilidade. Eu sou então, vítima, né? Eu sou vítima. Então, assim, o que vai determinar o meu despertar, a minha transformação, a minha ação, é eu ter a autorresponsabilidade que depende de mim. Não depende, propriamente, do governo. Né? Quantos governos, quantos presidentes, prefeitos, vereadores já passou, quantas dificuldades que já tiveram, quantas recessões que já teve, quantas mudanças de dinheiro que já teve, nós estamos aqui, não muda nada. Fica mais difícil, fica mais fácil, mas vai sempre do mesmo jeito, não vai mudar. E, infelizmente, a gente ora a Deus e pede que essa política, esse sistema venha mudar algum dia, né? Então, sim, a autorresponsabilidade é saber realmente aonde eu estou me colocando. E saber que eu sou o direcionador principal da minha vida. E não os outros. Você sabe uma coisa, assim, rapaz, eu concordo com isso plenamente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que já foi um erro meu muito sério, sabe, Glauco? Eu, por muito tempo da minha vida, eu já disse isso aqui, acho que mais de 2 vezes, eu atribuí a Deus a responsabilidade de tudo que acontecia na minha vida, mas no sentido de justificar uma passividade. É assim, eu tenho consciência, eu paro para avaliar, eu tenho consciência que a fé que eu tenho em Deus me levou para um lugar muito bom. Só que ela me levou até ali, mas a religiosidade começou a me travar ali, porque eu comecei a ficar esperando. Esperando. E aí as coisas não aconteciam porque eu estava esperando. E eu ia morrer esperando se eu continuasse esperando. Eu precisei vencer aquilo que estava me prejudicando, que tinha um ranço de religiosismo. Que não tem nada a ver, eu não estou falando contra a igreja, pelo contrário, o próprio Deus vivo que me ajudou a enxergar essa dificuldade minha, porque ele não quer religiosismo, ele quer paz no nosso coração. Né? Então, assim, atribuir a responsabilidade a Deus é uma das desculpas que nós temos para não sair do lugar, para ficar cômodo ser um coitadinho. É duro falar isso, né? É pesado, eu tenho certeza que é desconfortável ouvir isso, porque quem se sentiu assim, se sentiu até agredido pelas minhas palavras. Mas que fique com raiva de mim, mas pense no que pode fazer diferente na sua vida. Porque o que eu consegui discernir para transformar a minha vida, que estava muito prejudicado por essa passividade, se você ficar com ódio da minha cara, eu vou ficar feliz de servir para você também. Porque isso é libertação. Isso é libertação. Porque assim, colocar a culpa no outro é muito fácil. É muito simples colocar a culpa do que deu certo ou errado ou certo na culpa dos outros. Mas se culpar é difícil. E quando a gente pega Deus e coloca a culpa em Deus... Fica fácil, né? Fica fácil. Porque assim, é diferente de eu colocar a culpa em você, a culpa em você. Que eu tô te vendo, eu vou te ver em qualquer
momento da nossa vida eu vou te ver. E se eu colocar a culpa sempre de você, e eu vou te ver, e, enfim, glória a Deus. Que a gente não vê, mas a gente sente. E ainda fica com raiva de Deus. Se sente desprezado por Deus, porque Deus não fez o que você estava esperando. E eu estou falando isso, não é criticando quem está assim, é criticando o meu estado passado. Graças a Deus eu pude enxergar isso e demorou a enxergar. Era o seu estado atual, né? O estado que você se encontrava. Exatamente. Você precisava saber que não era... O problema não era Deus, o problema era você. Eu, exatamente. Até porque ele fala, faça por onde dar os seus passos, que eu vou fazer a minha parte. Exatamente. Não adianta só esperar do outro. Aí Deus é Deus. E o que o Eduardo tá falando é sério, porque muita gente atribui como fé. E aí a bem desculpa... diferente. E a desculpa, não, eu tenho fé. Tenho fé em Deus, eu vou esperar por Deus, vai acontecer. Porque eu acredito que vai acontecer. Então, assim, ele acomoda como o Eduardo tá falando, atribuindo essa acomodação como fé. Fé. Esconde Entendeu? na palavra fé, né? E gera uma confusão, porque é tênue a linha. Eu repito que em várias situações a gente se esbarra nesse fio de navalha do errado e do certo, da medida apropriada. E a fé realmente é o que nos joga para frente. A fé é o combustível. É o combustível. Só que a fé é para mover a sua ação e não para justificar a sua passividade. Perfeito. É muito diferente. Perfeito. É muito assim, diferente. a fé eu vejo como o combustível e nós somos o motor. Exatamente. Então nós precisamos da fé para a gente se mover, locomover. Porém, não adianta ficar colocando a culpa no outro. Eu preciso ter, né, essa transformação, essa ação, saber o estado atual, né, e para me traçar o caminho onde eu quero chegar. E aí onde eu vou conseguindo, determinando o meu plano de ação. Porque assim, montar um plano de ação, a gente já fez vários exercícios aí durante esse tempo todo. Se a gente jogar na mesa para fazer um plano de ação da sua vida, você não vai saber. Entendi. Perguntar de bate-ponto assim, qual é a ação da sua vida? Se você não tiver mentalmente traçado, você vai saber, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, tá, mas e o quê? Que muitas das vezes, né, a gente precisa especificar o que a gente quer, né? Concentrar energia. Concentrar energia no que quer. Então, eu quero uma casa assim, 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 eu quero um carro assim, 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 né? Eu tenho, pra gente acelerar também, acho que nosso tempo já tá chegando aí, um depoimento de um conhecido que ele fez um trabalho para uma pessoa e ele conseguiu levar o esposo também dessa pessoa para fazer esse trabalho com ele, essa mentoria, né, com ele, esse coach com ele e tudo. E aí ele falou que o sonho dele era ter uma Porsche Cayenne, banco caramelo, roda preta tal, igualzinho tal. E aí fez esse processo, esse tratamento para essa empresa lá. E aí foi, a esposa foi primeiro, depois o marido chegou para pegar a esposa e participar também dessa última sessão deles. E aí ele tinha aquilo ali, né, de ter aquele carro dos sonhos, aquele ali e tal. E aí ele falou assim, o meu esposo também vai finalizar esse processo, né, esse treinamento no pacote todo, só que a gente não tem o dinheiro para te pagar tudo. Você aceita pegar um carro? Olha o quão grande é a fé e quão grande é você determinar o que você quer. Ele falou pra gente, falou assim, a gente descendo a escada, eu já comecei a ver o carro. E eu já comecei a tremer as pernas, quase que eu não desço a escada. Aí ele falou assim, é aquele carro lá. Ele fez um doce pra aceitar. Olha que situação que é. Então, a fé, ela transcende isso tudo. Que Deus tem para nós, se a gente quer um carro, ele quer que a gente tenha um carro diferente. Então, os planos dele para nós, para nossa vida é muito maior, muito mais perfeito. Né? Então, assim, e fica também na autorresponsabilidade a diversidade. Né? Porque a gente, durante a vida, durante nossa vida pessoal, profissional, nossa vida material, espiritual, a gente vai encontrar muitas adversidades. E aí, como que eu vou me deparar e como que eu vou sair dessa adversidade? O ensinamento grande que eu tenho é de Gideão, por exemplo. Gideão estava no lagar malhando trigo, uma adversidade. O lagar não era lugar de malhar trigo. Entendi. Porém, ele estava ali porque ele estava defendendo o que era dele, né? Lagar é um brejo, né? Para quem não sabe. Então ele estava lá malhando esse trigo durante a adversidade, que os medianitas iam ali, roubavam tudo. Ele estava escondendo, segurando, retendo o mínimo que ele podia, né, para eles ter. E aí, na adversidade, Deus fala com ele.
Na adversidade, Deus procura ele. E aí é um dos grandes segredos. Que muitas das vezes a pessoa fala, mas Deus nunca vai me enxergar, Deus nunca vai me olhar, eu sou o menor, eu sou pobre, eu sou pequeno, ninguém nunca me vê. Mas Deus te vê, Deus está te vendo. E o que importa é Deus te ver. O que os outros pensam de você, falam de você, acham de você, é dos outros, deixa pra lá. Você precisa focar em Deus e ter a fé em Deus, porque Ele escolhe quem Ele quer. E que a gente pega Gideão. Aí quando Deus, né, isso também é o nosso defeito, né? Quando a gente é chamado, quando a gente é desafiado para algo, primeiro a gente já nos menospreza, mas será que eu vou dar conta? Isso não é para mim. Será que eu vou conseguir? Gideão foi da mesma forma, mas logo eu, o menor da minha casa, o menor de tudo, tem outra pessoa que escolher, não? Você me dá um sinal? Vários sinais que ele pediu, né? Então, assim, Deus falou, não, eu quero você. E aí a gente vê Davi, a gente vê Josué, a gente vê vários outros homens da Bíblia que depararam com várias adversidades, porém não teve como correr. Que aí a gente volta no começo, que foi a sua pergunta. O empresário que ele tem dinheiro, o empresário que ele já sabe o que ele faz de melhor, mas se ele não tiver Deus, aquilo ali vai passar. Porque todas as coisas passam, menos a palavra de Deus, menos a presença de Deus. Então ele pode ter empresa próxima que ele tiver, o que ele tiver, só que se ele não tiver Deus na sua vida e no seu negócio, não faz sentido. Faz sentido hoje, amanhã, depois que ele tá ganhando dinheiro, que ele tá viajando, que ele tá fazendo o que ele quer. Só que no decorrer do tempo ele vai falar, opa, tá faltando alguma coisa. E esse faltar alguma coisa... Tá vazio. Tá vazio. Tá fraco. E esse faltar alguma coisa, às vezes nós demoramos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos... Pra saber o nome disso, né? Pra saber o nome disso. É verdade. E chega lá com seus 50 anos, 60 anos e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Né? Fiz tudo pro mundo, não fiz nada pro Senhor. Então, mas sabe o que é o mais bonito? É que quando chegar nessa hora, eu vai falar assim, calma, filho, eu tô aqui. Tá tudo bem. E tá tudo certo mesmo. Tudo certo. E tá tudo certo. Deus é bom, né? Demais. Então, assim, a gente precisa entender, né, quem tem sabotado as nossas vidas. Exatamente. Muitas vezes é nós mesmos que sabotamos a vida. O próprio Paulo Vieira fala o seguinte, ó, você não pode mudar o mar, o vento e a corrente, mas pode mudar a direção do barco, a posição de velas e o leme. Olha só. É a metanoia. Nós temos a consciência da mudança de rota, da mudança de sentido. Como que eu vou brigar com o mar nesse ponto específico? Como que eu vou brigar, às vezes, com as circunstâncias que não tá na minha mão? Saber jogar, né? Saber jogar. Então, às vezes, para mim não bater nos muros ali, no barranco, eu preciso só ajeitar essa vela. Eu preciso só mudar o percurso, desviar o percurso. Isso é muitas vezes a gente, no dia a dia com as pessoas, que lidar com pessoas, nós que lidamos com pessoas, não é fácil. A gente encontra todo dia uma diversidade, todo dia pessoas diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes. Então nós precisamos ter essa autorresponsabilidade de entender que às vezes a culpa não é da pessoa. Exatamente. Então às vezes nós precisamos, no meio do caminho, ajustar as velas ali. E isso é a famosa palavra que virou forte há um tempo atrás aí, ainda tá, que é a tal da metanoia, né? Que é verdadeiramente essa mudança de ideia, essa mudança de pensamento, essa mudança de rota, né? Então com isso a gente consegue ter essa autorresponsabilidade aí, que vem junto pra gente finalizar, aí a gente abrir para mais perguntas aí, que é a regrinha 10-90. Vocês já ouviram falar dessa regrinha 10-90? Vamos lá. Não sabem? Não. 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço o que me acontece. Tem muita gente que vive nos 10%. Só tá preocupado com o que vai acontecer. Sai de casa sabendo, vou bater meu carro. Vai dar ruim de serviço. Hoje eu vou ser mandado embora. Hoje eu vou brigar com aquele cara. Mas 90% do seu tempo, o que você faz? É igual o dízimo. Dízimo, a primícia, o ensinamento é 10%, você devolve para a casa de Deus, 90% é seu. Porque com os seus 90, você devolvendo os 10, você vai ter muito mais do que os 100. E isso é nós que perdemos muito tempo, muita oportunidade do nosso tempo nessa regrinha aqui do 90-10. A gente perde muito mais tempo nos 10%, nos problemas, do que viver nos 90% do que é realmente o que te importa. Problemas nós temos e sempre vamos ter. Até porque Deus falou, né, que a gente teremos aflições.
mas ele venceu o mundo. Então fala de novo para o pessoal, Nós vamos 10% é o quê? 10% é o que acontece. 10% é o que você está sujeito a acontecer. E 90% é o que você faz, o que te acontece. É a reação Resumindo. dos 10%. Reação 10%. Resumindo, é fazer do limão uma limonada. Ponto. É isso aí, né, Glauco? É isso aí. Que banquete, viu, Pedro? Que honra. Quanta sabedoria, que bate-papo interessante. O bom é que tá chegando no final, né, compadre? O ruim, né? O ruim tá chegando no final, né? Não, E o bom é porque muito se tratou o até muito aqui, se né? tratou e a gente vai aproveitar ele mais outras vezes. Ah, né? já certeza. já ficou o pitch aí do início aí dos 8 se falar de 2. Porque pra voltar mais vezes, sempre deixar um pouquinho de quero mais. Com certeza. Né? Agradecer vocês aí pelo chamado, agradecer vocês pela oportunidade. Eu acho que Deus, ele une propósitos, né? Então, às vezes para algumas pessoas vai ser apenas mais um podcast, mais um bate-papo. Para muitas pessoas, às vezes, não vai fazer nada com nada, sentido com nada. Mas se a gente conseguir, através dessa hora que nós passamos aqui, de tudo que a gente decorreu, se a gente conseguir entrar na mente, no coração de uma pessoa e fazer com que ela veja que a transformação é possível, que depende dela, somente dela, e que ela precisa transformar, e transformar dói, não é fácil. Você se colocar as pessoas, até porque o nosso corpo, o nosso cérebro é preparado para ficar estagnado. Então, o fato de eu, por exemplo, de eu querer ir para academia, de eu querer ler um livro, de eu querer estudar, fazer um curso, já vai doer, já é difícil. Então, só que são pequenas dores que vai te fortalecendo para você conseguir vencer dores maiores. Né? Então, nós precisamos estar preparados. Então, eu agradeço primeiramente, novamente, a Deus pela oportunidade, vocês pelo convite de estar aqui, e estamos abertos a novos chamados, novas oportunidades. E eu quero agradecer você, Pedro, pela bênção que foi a tua presença, né, Glauco? É o quanto nós refletimos e aprendemos com a tua presença aqui. E agradecer também a Donep, que é aquele local de bons negócios, de princípios, e que foi através daquela bênção que nós conhecemos o Pedro, né? Manda um abraço para o Antônio Moutran, para o Wilton Bastos, para o Dr. Carlos, a todos aqueles que mantêm o capítulo 836 e a Donep no estado de Goiás, prosperando a cada dia. Muito obrigado pela metanoia que tem construído na minha mente e na mente das pessoas que compartilham aquele ambiente abençoado. De valores e de valores, né? Muito bom, muito bom. Já tive a oportunidade lá pela terceira vez, também agradecer em forma de gratidão ao nosso pastor Moutran. Obrigado, pastor Moutran, pela oportunidade, né, de ter me chamado lá por terceira vez, né, por 3 vezes. E é isso aí, são propósitos que vão se unindo, né, e a gente vai se fortalecendo como pessoas, né, e a gente vai ganhando vidas para Deus, ganhando almas para Deus, ajudando a transformar o mundo aí. Amém. Amém. Deus abençoe você, Pedrão. Valeu, obrigado. Amém. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado. Tchau, com Deus.